O vento de abril soprava forte pela estrada, empurrando nuvens cinzentas que rasgavam o céu de Montana. Um ônibus prateado parou diante de uma placa de madeira desbotada pelo sol, com letras pintadas à mão quase apagadas. Abrigo da família Ridgewood. Anna Cole apertou a alça de couro da bolsa e ficou parada, observando o campo aberto que se estendia até o horizonte. Nenhum som de buzinas, nenhuma fumaça de cidade, apenas o vento, o cheiro do capim seco e o canto distante de um galo, perdido atrás das colinas. Ela respirou fundo, deixando o ar frio preencher seus pulmões, e soltou o fôlego devagar. Depois de 10 anos em Chicago, a cidade das torres de vidro e dos sonhos inacabados, ela finalmente havia partido. Carregava apenas uma pequena mala, alguns livros e um documento médico gelado. Infertilidade causada por complicações pós-cirúrgicas. O portão de madeira rangeu quando ela o empurrou. À frente, algumas casas baixas de tábuas, um quintal largo, galinhas ciscando sob a cerca. Ao longe, um homem martelava a porta de um estábulo alto, de ombros largos, mangas arregaçadas, o suor marcando as costas da camisa. Ela pensou em chamá-lo, mas o som do martelo cessou antes que pudesse abrir a boca. Ele se virou. O primeiro olhar de Colt Bennett fez o coração de Anna vacilar. Não porque ele parecesse um ator de cinema, mas porque havia algo em seus olhos, uma calma profunda, como um lago que há muito deixara de se agitar, embora dentro dele tivessem existido tempestades. Você é... A voz dele era grave, rouca, como madeira roçando em madeira. Anna Cole. Vim por causa da vaga de professora em meio período. Ela estendeu a pasta impressa do e-mail, os dedos tremendo levemente. Parte pelo frio, parte pelo medo do novo. Colt assentiu, folheando o currículo. Diploma de Chicago, 7 anos de experiência, demissão após o divórcio. Não fez perguntas, apenas dobrou as folhas e disse calmamente: O abrigo não é exatamente uma escola. Aqui a gente ensina vivendo junto. É exatamente isso que quero voltar a aprender, respondeu Anna. Por um instante, um sorriso discreto cruzou o rosto dele. Pequeno, quase invisível, mas real. Naquela tarde, Colt mostrou o abrigo. Crio 4 crianças aqui. Nenhuma tem o meu sangue, mas todas me chamam de pai. Vieram de lugares diferentes. Cada uma tem seu cantinho. Não é muito, mas é o suficiente para se sentir segura. Enquanto passavam pela varanda, um menino de uns 10 anos limpava uma bicicleta velha. Ao ver Colt, o rosto dele se iluminou. Eli, essa é a senhorita Anna. Ela vai ensinar vocês. O garoto levantou o olhar. Educado, curioso, mas com aquele brilho cauteloso de quem teve que crescer cedo demais, Anna notou mais 3. Nora. A menina de cabelos cacheados pintando flores na parede. Finn. O pequeno de 5 anos cantando fora de tom enquanto corria em círculos, e Laia, dormindo no balanço, abraçada a um urso de pelúcia puído. Anna sorriu, sentindo o coração estremecer. Não sabia se era ternura ou uma dor antiga voltando à tona. À noite, Colt a convidou para o jantar. A cozinha era simples, paredes de madeira envelhecida e o aroma doce de coto-canela. Escapando do forno, preenchendo o ar com uma sensação de lar que ela achava ter perdido para sempre. As crianças se reuniram ao redor da mesa, rindo e conversando como se o abrigo fosse o lugar mais alegre do mundo. Finn se gabava de ter pego um sapo naquela manhã, enquanto Nora dobrava delicadas rosas de papel para presentear a nova professora. Anna nunca imaginou que uma refeição tão simples pudesse encher tanto o coração. Depois do jantar, quando as crianças correram para brincar do lado de fora, ela ficou para ajudar Colt a lavar a louça. A luz morna do lampião projetava sombras suaves no rosto dele, destacando uma pequena cicatriz próxima ao pescoço, uma marca de fogo. Você era bombeiro? Perguntou baixinho. Fui em Billings. Um dia consegui salvar um prédio inteiro.
menos a minha esposa. A voz dele soou calma, mas as palavras fizeram a garganta de Ana se apertar. Quis dizer algo, mas o silêncio falou por ela. Apenas sussurrou. Eu também perdi uma parte de mim. Depois do meu casamento, o médico disse que eu não poderia ter filhos. Colt parou e a olhou. Não com pena, mas com uma sinceridade tranquila. Então sorriu, com aquele mesmo sorriso suave e firme. Que bom, já tenho filhos suficientes por nós dois. Ana ficou imóvel, sem saber se ele estava brincando. Mas o olhar dele permaneceu sereno. Não havia ironia nem piedade. Apenas uma verdade dita com calma, de quem já fizera as pazes com a vida. Aquela frase simples a fez prender o ar. Riu baixinho, disfarçando a lágrima que ameaçava cair. Lá fora, o vento de Montana varria os campos, levando o cheiro de capim seco e o calor de algo novo que começava a nascer. Naquela noite, Ana sentou-se à janela do pequeno quarto que Colt havia preparado para ela. Um cômodo modesto, cama estreita, mesa de madeira e cortinas brancas dançando com a brisa lá fora, o som dos grilos se misturava às risadas sonolentas das crianças. Ela olhou para as próprias mãos, mãos que antes pareciam frias e vazias em um apartamento solitário de Chicago. Agora ainda cheiravam a sabão, e dentro do peito algo havia mudado. Que bom, murmurou com um sorriso sereno. Acho que eu também encontrei o suficiente. A primeira manhã no abrigo Ridgewood começou com o som do vento. Não o vento cortante de Chicago, mas um sopro suave que deslizava pelos campos, trazendo o aroma de leite fresco, feno seco e amêndoas tostadas vindas da cozinha. Ana acordou enquanto o céu ainda se escondia sob uma névoa leve. Ouviu a água correndo do chuveiro do lado de fora, o barulho de panelas sendo movidas e, em seguida, uma voz grave ecoando. Ele confere o estábulo para mim. Era Colt Bennett. Aquela voz firme e serena que parecia preencher o ar com segurança. Na antiga sala comum, Ana arrumou seu laptop, um pequeno quadro branco e algumas canetas coloridas. Pouco a pouco, as 4 crianças apareceram. Não em fila, mas com o ritmo próprio de quem aprende a existir. Eli Hall, de 10 anos, o mais alto, com um moletom desbotado e o olhar atento de quem teve que amadurecer cedo demais. Nora, de 7, com cachos castanhos e um livrinho infantil apertado contra o peito, como um escudo Hall. Finn, de 5, entrou correndo, parou no meio do caminho e sorriu travesso. Você é mesmo professora? Posso brincar no seu computador? E Laia, de 3, veio atrás dele, tropeçando nos passos, segurando um ursinho de pelúcia sem uma orelha, as meias trocadas com pequenos desenhos de luas. Ana sorriu e se ajoelhou para ficar na altura de Laia. Oi, meu amor. Eu sou a Ana. A partir de hoje vamos aprender juntas, tá bem? Laia não respondeu. Apenas olhou com olhos enormes, curiosos, cheios daquele silêncio doce e misterioso que às vezes diz mais do que qualquer palavra. Laia apenas piscou, e então, sem dizer nada, estendeu o ursinho de pelúcia para Ana, um presente sem palavras. O primeiro sinal de confiança. A primeira lição aconteceu devagar, banhada de risadas e luz do sol. Ana desenhou uma grande letra, a cuna no quadro branco. Esta é a letra A de aventura. Finn ergueu a mão. E o B? B é de bravura, respondeu ela com um sorriso, porque toda aventura começa com coragem. Pela primeira vez naquela manhã, o olhar cauteloso de Eli se iluminou de curiosidade Nora. Silenciosa, copiava as letras no caderno, a caligrafia tímida e inclinada. O som dos lápis riscando o papel, as risadinhas e os feixes de luz atravessando as janelas empoeiradas enchiam o ar com algo que parecia vida. Do alpendre, Colt as observava pela porta aberta. Aquela mulher, cabelo preso, jeans desbotado, voz suave mas firme, o surpreendia. Desde a morte da esposa,
Ele não permitira que ninguém permanecesse em seu mundo por muito tempo, mas Ana era diferente. Não tentava conquistar as crianças com pressa. Esperava que elas a escolhessem no tempo delas. Finn se atrapalhava com os cadarços. Nora sorria. Elá escrevia com atenção. E pela primeira vez em meses, a velha casa de madeira ecoou com o som de aprendizado, o som de um lar. Ao meio-dia, Ana lavava a louça com Nora. A menina permanecia em silêncio até que Ana perguntou com suavidade: Você gosta de ler, não é? Nora assentiu, os olhos brilhando. Os livros não falam alto. Então eles não me assustam. Ana ficou imóvel por um instante. As palavras da menina soaram dolorosamente familiares, como ecos da própria infância, escondida entre estantes de uma biblioteca sempre que os pais brigavam. Ela sorriu e pousou uma mão no ombro da menina. Então somos parecidas, você e eu. Nora levantou o olhar, surpresa. Depois, seu rosto se suavizou, como quem acaba de encontrar um lugar seguro. No fim da tarde, o sol tingia os campos de ouro. Eli levou Finn ao estábulo, enquanto Colt trabalhava consertando o telhado. Ana sentou-se na varanda com Laia no colo, lendo um conto de fadas numa voz doce como o vento. A menina adormeceu no meio da história, a mãozinha ainda agarrada à manga da professora. Ana não ousou se mover. O peso leve da criança em seu peito a fazia tremer. Não de medo, mas de um calor esquecido há anos. Colt se aproximou com 2 canecas de chocolate quente. Você se encaixou aqui melhor do que imaginei, disse, colocando uma delas ao lado dela. Não é porque eu seja boa, respondeu Ana baixinho. É porque um dia eu também precisei de um lugar assim. Ele não respondeu. Ela também não. E naquele silêncio só se ouviam os grilos e o compasso suave de 2 corações reaprendendo a desacelerar. A noite caiu. Ana estava guardando o laptop quando ouviu passos leves. Laia surgiu à porta, meio adormecida, murmurando algo. Laia, sussurrou Ana. Nenhuma resposta. Sonâmbula, lembrou-se do que Colt dissera. Com cuidado, ergueu a menina nos braços e começou a embalá-la, cantarolando baixinho. Quando a colocou de volta na cama, o rangido suave da porta anunciou outra presença. Colt apareceu, cabelo úmido após o banho, camiseta escura. Eu costumo fazê-la dormir assim, disse em voz baixa. Sentou-se ao lado da cama, pousou a mão larga sobre as costas da menina e começou a cantar uma melodia rouca, lenta, de uma antiga canção do sul. Uma canção que os bombeiros entoavam antes dos turnos da noite. Sua voz se misturou ao vento, profunda, serena, cheia de ternura. A respiração de Laia se acalmou, o corpo relaxou. Ana ficou parada à porta, observando em silêncio. Sob a luz morna do abajur, o homem que parecia feito de pedra agora cantava com uma doçura tão imensa que parecia caber ao céu inteiro dentro dela. E naquele instante, Ana percebeu, no abrigo Ridgewood, não eram apenas as crianças que estavam sendo curadas, era ela também. A mulher que um dia acreditou ter perdido a capacidade de amar, agora aprendia, silenciosamente, a recomeçar. As manhãs no abrigo sempre começavam com o som metálico do trabalho, o eco de um martelo, o raspar de uma serra e, de vez em quando, as vozes infantis gritando ao longe. Pai! Ana havia se acostumado com aquele ritmo. Sem buzinas, sem e-mails urgentes, apenas o cheiro da terra úmida, da madeira recém-cortada e a paz simples das pequenas rotinas. Já fazia quase 2 semanas que estava ali. Manhãs de aulas e leitura, tardes de matemática, noites assando bolos com as crianças. Elas já a chamavam de Senhorita Ana, com naturalidade. Quanto a Colt, ele pouco havia mudado. Ainda quieto, reservado, sempre com as mãos ocupadas, consertando cercas, arrumando o celeiro ou tentando fazer a velha bomba d'água funcionar de novo. Mas havia algo no modo como ele simplesmente existia. Firme, calado,
sem jamais pedir reconhecimento, que fazia Ana se sentir segura de uma forma que ela mesma não conseguia explicar. Naquela tarde, uma garoa fina cobria os campos. Ana foi até o galpão buscar uma caixa de giz, quando ouviu um leve som vindo da sala comum. A porta estava entreaberta lá dentro. Couto estava sentado à mesa, concentrado. Diante dele, uma pequena camisa verde, de fim, rasgada de um lado. Ele passava linha na agulha, as mãos calejadas e firmes, tentando segurar o fio que insistia em escapar. De vez em quando, ele resmungava baixo, quando a agulha espetava sua pele. Mas não desistia. Ana encostou-se ao batente, sorrindo de leve. Um bombeiro que sabe costurar? Provocou suavemente. Colt levantou o olhar, surpreso e um pouco constrangido. Nem tanto, respondeu. Só não suporto ver meu filho com frio. Disse aquilo naquele tom grave, direto, sem pretensão. O tipo de honestidade que vem de quem não sabe ser outra coisa. Ana se aproximou e sentou-se ao lado dele. Você os chama de seus filhos. E são, respondeu Colt sem hesitar. Não os trouxe a este mundo, mas vejo cada um crescer todos os dias. Acho que isso basta. Ela olhou para aquelas mãos, marcadas, fortes, que um dia salvaram pessoas do fogo, agora costurando com cuidado a camisa rasgada de um garoto de 5 anos, e pensou: alguns heróis não precisam de medalhas, vivem quietos, com bondade. Nesse instante, Finn entrou correndo, o cabelo molhado da chuva, os olhos brilhando. Pai, minha camisa! Colt ergueu o tecido. O rasgo fora remendado com um pedaço de pano em forma de pequeno dinossauro. Torto, mas cheio de amor. Finn gritou de alegria e pulou nos braços dele. Eu adorei! Colt riu. Uma risada solta, verdadeira, tão rara que pareceu iluminar toda a sala. Ana observava em silêncio, o coração derretendo. Fazia tempo demais que não via um sorriso assim, não forçado, não educado, apenas feliz. Quando a chuva cessou, o ar ficou dourado. As crianças correram pelo pátio, chutando uma bola nas poças, gargalhando sob o entardecer. Colt ficou parado na varanda, olhando. Ana se aproximou, entregando-lhe uma caneca de café quente. Obrigado, murmurou ele, a voz baixa. Você trabalha o dia inteiro, não descansa nunca? Ele deu de ombros. Se eu parar, tudo aqui para comigo. Ela o olhou de lado, com um leve sorriso. E você, Colt Bennett, quem cuida de você? Ele se virou para ela, os olhos perdidos entre o reflexo e a distância. Já me acostumei, disse a voz baixa, firme, mas cansada. Quando eu era bombeiro, achava que o sentido da vida era salvar pessoas. Agora, só tento manter essas crianças seguras. Ana sustentou o olhar dele. Por trás da calma na voz havia algo mais. Uma dor quieta, antiga, que nunca cicatrizara por completo. Aquele homem havia perdido tudo. E mesmo assim, escolhera continuar a proteger, cuidar, construir, amar em silêncio. Era um tipo de coragem que ela nunca conhecera antes. A coragem dos que amam sem precisar ser vistos. Naquela noite, Ana se sentou diante do laptop. A luz azulada iluminava o rosto cansado, mas tranquilo. Ela abriu uma página em branco e começou a digitar devagar. Achei que lar fosse um endereço. Agora acho que talvez lar não seja um lugar. Talvez seja uma pessoa. Os dedos ficaram suspensos sobre o teclado, como se tocassem o sentimento que acabara de brotar dentro dela. Ela não ousou nomeá-lo. Ainda não. Mas sabia de uma coisa. Se alguém podia fazê-la acreditar que a bondade ainda existia neste mundo, era o homem lá fora, consertando uma cerca sob o céu silencioso de Montana. Do lado de fora, Colt ainda estava acordado. A luz da varanda projetava sua sombra longa sobre o chão úmido. Por trás do vidro embaçado, Ana o observava, o hálito deixando uma névoa leve no vidro.
Nenhum dos dois disse uma palavra, mas algo havia começado, não alto, não óbvio, apenas constante, o bastante para que dois corações partidos voltassem a bater no mesmo ritmo. Aquela tarde nasceu clara e dourada. O sol escorregava preguiçoso sobre as colinas, espalhando brilho sobre o campo atrás da casa. O ar era quente, seco, cheirando a feno recém-virado. Finn corria atrás do filhote de cachorro, rindo alto. Eli, debaixo do bordo, tentava consertar o pneu de uma bicicleta, e a pequena Laia estava sentada no colo de Ana, mordiscando biscoitos amanteigados e, de vez em quando, passando açúcar no nariz da professora, gargalhando. Enquanto isso, Nora fazia o que Nora sempre fazia. Desafiava-se. "Olha, senhorita Ana, consegui chegar até a quarta trave", gritou, equilibrando-se na cerca de madeira. "Amanhã vou subir até o outro lado." "Nora, desce, querida. Que tal vermos quem escreve as letras mais bonitas em vez disso?" disse Ana com delicadeza. "Eu consigo", insistiu a menina, mordendo o lábio, agarrada na madeira gasta. Do outro lado do pátio, Colt reparava o telhado do galinheiro. Ao ouvi-la, levantou a cabeça. "Nora", chamou, a voz calma, firme, sem elevar o tom. "Vem ajudar a senhorita Ana aqui." A menina hesitou, virou o rosto por apenas um segundo. Crack. Um estalo, pequeno, seco, e logo depois, o grito. O corpo miúdo de Nora escorregou, raspando o braço na cerca antes de cair no monte de feno. Ela agarrou o antebraço esquerdo, o rosto pálido, os lábios começando a ficar azulados. Finn parou de rir, congelado. Laia se escondeu contra o peito de Ana, em silêncio repentino. Eli jogou a chave inglesa no chão e disparou em direção à irmã. De repente, o mundo encolheu em 3 movimentos. Nora tentando conter o choro, Colt saltando da escada, e Ana levantando-se de um pulo. "Eli, pega meu celular! Tá na bolsa, no balanço!" ordenou Ana, a voz firme e baixa, tão calma que até ela se espantou. "Finn, vem aqui!" "Laia, segura o Finn!" Ela se ajoelhou ao lado da menina. O braço de Nora estava torto, o suor escorria pelas têmporas. "Nora, olha para mim", sussurrou Ana, pousando a mão quente na testa dela. "Respira comigo, tá? Dentro, fora. Isso, boa menina." Colt se ajoelhou do outro lado, estendendo a mão, mas hesitou, o medo de causar mais dor estampado no rosto. Olhou para o ferimento e o maxilar dele se contraiu. "Oh, Deus!" "Está tudo bem", disse Ana, sem levantar o olhar. "Clé, mantenha o ombro dela imóvel. Não mexa no braço esquerdo." Ellie entregou-lhe o telefone. Ana discou o 192 e falou rápido, clara, firme. "Abrigo familiar de Ridgewood. Estrada do Condado 12. Menina de 7 anos, possível fratura no antebraço esquerdo. Consciente, pulso acelerado, pálida, sem sangramento. Solicito transporte para o pronto-socorro mais próximo." Ao desligar, arrancou uma faixa da própria camisa, dobrando-a em um acolchoado macio. "Nora, vou apoiar seu braço para não doer, tudo bem?" A menina assentiu, lágrimas escorrendo, mas ainda acompanhando o ritmo da respiração de Ana. Ana deslizou o tecido dobrado sob o braço, depois arrancou 2 tiras de um antigo pano de mesa, criando uma tipóia, amarrando com nós firmes, mas suaves, fortes o suficiente para sustentar, soltos para não cortar a circulação. Colt engoliu em seco, suas mãos grandes tremiam levemente. Mas quando Ana disse: "Segure o ombro dela", ele obedeceu sem uma palavra. "Você está indo muito bem, Nora", murmurou Ana, encostando a testa levemente na menina, um gesto instintivo e protetor. "Eu estou aqui." Ao longe, a sirene começou a ecoar, aumentando aos poucos. Eli segurava Finn e Laia junto a si, observando com admiração a calma e a precisão da nova professora, que parecia sempre saber exatamente o que fazer. Na ambulância, Colt sentou-se ao lado de Nora,
olhos fixos no rosto pálido dela. Ana manteve a tipóia firme a cada solavanco da estrada, sussurrando pequenas coisas sobre a torta de maçã que fariam em casa, sobre a nova caixa de lápis de cor escondida na gaveta, contando respirações para distrair a dor. O pronto-socorro do hospital do condado era pequeno e iluminado, com um cheiro forte de desinfetante que atingiu Ana como uma onda, trazendo à tona um antigo fantasma. O corredor do hospital em Chicago, a sala de recuperação, a voz do médico dizendo complicação e infertilidade com tons frios como metal. Ela respirou fundo, trancou a memória e focou na criança à sua frente. A médica plantonista, uma mulher de meia idade, cabelo preso em um coque rígido e olhos afiados, mas gentis, estudou o raio-x. Fratura em galho verde, disse ela. Quebra limpa, sem deslocamento. Vamos engessar e controlar a dor. Ela ficará bem. Colt soltou o ar como um homem que emerge da água depois de muito tempo submerso. Apoiado na cama, cabeça baixa. A médica sorriu levemente. Você teve sorte dela estar aqui, disse, apontando para Ana. O curativo improvisado estava perfeito. Economizou muita dor e evitou o desalinhamento no braço da menina Colt. Se virou para Ana, olhos suavizados. Gratidão, respeito e algo mais silencioso por baixo. Obrigado, disse voz rouca. Ana balançou a cabeça, um sorriso tênue curvando os lábios. Nora fez todo o trabalho difícil. Eu só a ajudei a continuar respirando. Nora ergueu o braço engessado com orgulho. Parece que eu sou uma super-heroína, pai. Colt tentou rir, mas o som se quebrou no meio. Ele passou a mão suavemente pelos cabelos dela. Nossa própria super-heroína. Mais 1 hora se passou para finalizar a papelada. Eli sentou-se em um banco da sala de espera, segurando Finn e Laia próximos. Não perguntava muito. Apenas olhava sempre que uma enfermeira passava. Ana trouxe para eles copos de chocolate quente da máquina de venda automática e sentou-se nos degraus do corredor, ouvindo o eco dos passos dos médicos no piso de cerâmica. Dentro, Colt preenchia formulários, repetindo as mesmas perguntas incessantemente. Responsável, endereço, contato de emergência. Oh, Deus! Está tudo bem, disse Ana sem levantar o olhar. Clé, mantenha o ombro dela firme. Não mexa no braço esquerdo. Eli entregou o telefone a ela. Ana discou 192 e falou rápido, clara, firme. Abrigo familiar de Ridge Wood, Estrada do Condado 12. Menina de 7 anos, possível fratura no antebraço esquerdo, consciente, pulso acelerado, pálida, sem sangramento. Solicito transporte imediato para o pronto-socorro mais próximo. Ao desligar, arrancou uma faixa de sua própria camisa, dobrando-a em um acolchoado macio. Nora, vou apoiar seu braço para não doer. Tudo bem? A menina assentiu, lágrimas escorrendo, mas ainda acompanhando o ritmo da respiração de Ana. Ana deslizou o tecido sob o braço, depois arrancou 2 tiras de um antigo pano de mesa, criando uma tipóia e amarrando com nós firmes, mas suaves, fortes o suficiente para sustentar, soltos o bastante para não cortar a circulação. Colt engoliu em seco. Suas mãos grandes tremiam levemente. Mas quando Ana disse: segure o ombro dela, ele obedeceu em silêncio. Você está indo muito bem, Nora, murmurou Ana, encostando a testa levemente na menina. Um gesto instintivo e protetor. Estou aqui. Ao longe, a sirene começou a aumentar, cortando o ar. Ellie segurava Finn e Laia próximos, observando maravilhado a calma e precisão da nova professora, que parecia sempre saber exatamente o que fazer. Na ambulância, Colt sentou-se ao lado de Nora, olhos fixos no rosto pálido dela. Ana manteve a tipóia firme a cada solavanco da estrada, sussurrando pequenas coisas sobre a torta de maçã que fariam em casa, sobre a nova caixa de lápis de cor escondida na gaveta, contando respirações para distrair a dor.
O pronto-socorro do hospital do condado era pequeno e iluminado, com um cheiro forte de desinfetante que atingiu Ana como uma onda, trazendo à tona antigos fantasmas. O corredor do hospital em Chicago, a sala de recuperação, a voz do médico dizendo complicação e infertilidade, com tons frios como metal. Ela respirou fundo, trancou a memória e focou na criança à sua frente. A médica plantonista, uma mulher de meia idade, cabelo preso em coque rígido e olhos afiados, mas gentis, estudou o raio-x. Fratura em galho verde, disse. Quebra limpa, sem deslocamento. Vamos engessar e controlar a dor. Ela ficará bem. Colt soltou o ar como um homem que emerge da água depois de muito tempo submerso, apoiando-se na cama, cabeça baixa. A médica sorriu levemente. Você teve sorte dela estar aqui, disse, apontando para Ana. O curativo improvisado estava perfeito. Economizou muita dor e evitou o desalinhamento no braço da menina. Colt se virou para Ana, olhos suavizados. Gratidão, respeito e algo mais silencioso por baixo. Obrigado, disse. Voz rouca, Ana balançou a cabeça. Um sorriso tênue curvando os lábios. Nora fez todo o trabalho difícil. Eu só a ajudei a continuar respirando. Nora ergueu o braço engessado com orgulho. Parece que eu sou uma super-heroína, pai. Colt tentou rir, mas o som se quebrou no meio. Ele passou a mão suavemente pelos cabelos dela. Nossa própria super-heroína. Mais uma hora se passou para finalizar a papelada. Eli sentou-se em um banco da sala de espera, segurando Finn e Laia próximos. Não perguntava muito, apenas olhava sempre que uma enfermeira passava. Ana trouxe para eles copos de chocolate quente da máquina de venda automática e sentou-se nos degraus do corredor, ouvindo o eco dos passos dos médicos no piso de cerâmica. Dentro, Colt preenchia formulários, repetindo as mesmas perguntas incessantemente. Responsável, endereço, contato de emergência. Quando tudo se acalmou, Nora foi conduzida para fora do pronto-socorro, o braço esquerdo engessado, o outro abraçando seu ursinho de pelúcia. O sol poente atravessava a ampla janela de vidro, tingindo seus cabelos de ouro. A menina encostou-se sonolenta em Ana, como se aquele ombro sempre tivesse sido dela para descansar. Colt congelou por um momento, impressionado com a simplicidade e beleza da cena. Então avançou e pousou uma mão no ombro de Ana. Você não é mãe, disse suavemente, a voz misturando-se ao zumbido do ar-condicionado. Mas com certeza ama como uma. Uma frase curta, mas que atingiu o peito de Ana como uma mão quente pressionando uma antiga ferida. Palavras sobre sua condição haviam sido ditas muitas vezes. Não pode. Perdeu. Quebrado. Mas ali, pela primeira vez, alguém viu a forma como ela amava e chamou aquilo pelo que realmente era. Amor. Obrigada, sussurrou, quase um sopro. Colt balançou a cabeça. Eu é que deveria agradecer. Lá fora, Eli foi buscar o caminhão. Finn tagarelava com Laia sobre desenhar um dinossauro no gesso de Nora. Ana ajeitou a jaqueta da menina, ajustou a tipóia e afastou um cacho rebelde do rosto dela. Não vá, tá? Murmurou Nora, sonolenta. Não vou a lugar nenhum, disse Ana. Estamos indo para casa. Casa? A palavra saiu tão natural que a surpreendeu. Quando olhou para cima, Colt estava lá, o pôr do sol dourando seus ombros como um halo pálido. Seus olhos se encontraram, sem necessidade de explicações. Algumas coisas, desde o momento em que começam, já sabem para onde vão. O caminhão roncou pela estrada de terra, o céu mergulhando em tons de violeta. Finn dormia encostado no ombro de Eli. Laia abraçava Ted, boca entreaberta. Nora cochilava, sorrindo levemente quando Ana prometeu desenhar um rosto feliz em seu gesso. No dia seguinte, Colt dirigia devagar, o volante firme em suas mãos marcadas. No retrovisor, viu Ana inclinada no banco, uma mão apoiando a tipóia de Nora,
a outra repousando suavemente sobre a cabeça de Finn. Sem música dramática, sem heroísmos, apenas uma mulher que se manteve calma no caos, disse Ana de repente, como se pudesse ler seus pensamentos. Você não precisa se desculpar pelo cercado, crianças caem. O que importa é que saibam que alguém está lá para segurá-las. Uma vez não segurei a tempo, disse Colt baixo. Ana se voltou para ele, o olhar suave. Desde então você segurou muitas. Um silêncio tranquilo se instalou na cabine, gentil, perdoador. As montanhas ficaram para trás. Um bando de servos cruzou a estrada, os cascos levantando uma fina poeira que brilhou ao crepúsculo. Colt soltou o ar devagar. Pela primeira vez em anos, o medo de perder alguém não o sufocava, porque mesmo que a vida trouxesse outra tempestade, ele sabia que haveria uma mulher ao lado dizendo: "Respire comigo", e de algum jeito fazendo o mundo doer menos. Quando o caminhão entrou pelo portão de madeira de Ridgewood, a luz da varanda acendeu automaticamente, iluminando a placa artesanal. O amor vive aqui. Ana olhou para ela, a mão apertando instintivamente os dedos de Nora. Colt desligou o motor e ficou por um momento antes de murmurar: "Obrigado por estar aqui, Ana." Ela encontrou seu olhar. "Ainda estarei", disse suavemente, "quando as crianças precisarem de mim." "E quando você precisar?" Colt não respondeu, apenas fez um pequeno aceno com a cabeça. Mas esse aceno foi suficiente. Para Ana, soou como uma fechadura girando silenciosamente, abrindo uma porta que ela não ousava atravessar há anos, a porta chamada Quetta, o lar. Dentro, a cozinha ainda cheirava levemente a waffles feitos pela manhã. Ana carregou Laia até a cama. Colt ergueu Finn. Eli se atrapalhava com os sapatos de Nora. Seu cuidado quase cômico. Risadinhas suaves, palavras murmuradas, o sussurrar das portas se fechando. Um dia longo terminou, e dentro desse término, algo novo começava silenciosamente. Aquela manhã começou tranquila, como qualquer outra. O vento passando pelas árvores de bordo, o cheiro do café recém-passado e o riso das crianças vindo do jardim. Ana sentou-se na varanda, revisando seu plano de aula, enquanto Colt consertava o pneu velho da bicicleta de Eli. Tudo estava calmo, até que um SUV preto entrou na propriedade. Um homem de jaqueta cinza desceu, com o logo de Montana Child and Family Services bordado no peito. Ele olhou ao redor, depois retirou uma pasta da maleta. Sua voz era firme, profissional e fria. "Sr. Bennett Code, certo?" disse limpando as mãos. "Daniel Moore, Serviços de Proteção à Criança e Família. Estou aqui para realizar uma inspeção de bem-estar. Há 4 menores sob sua supervisão, correto?" "Sim", respondeu Colt lentamente. "Eli, Nora, Finn e Laia." Daniel folheou seus papéis. "De acordo com nossos registros, não há documentos legais de adoção ou guarda registrados em seu nome. Nenhuma dessas crianças tem relação biológica com você, o que significa que, legalmente, você não possui direitos de custódia." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Colt. "Se você não apresentar documentação válida de guarda em até 10 dias, as crianças serão transferidas para o sistema de acolhimento, colocadas em famílias certificadas." As palavras caíram como um bloco de gelo sob o sol da manhã. Eli congelou no meio do passo, a bola escapando de suas mãos. Nora apertou seu livro com força. Finn se escondeu atrás das pernas de Ana. Apenas a pequena Laia, sem entender, olhou curiosa para o estranho. Colt demorou um momento antes de falar. "Eles vivem aqui há quase 2 anos. Têm camas. Vão à escola, eles..." Daniel interrompeu, não com hostilidade, mas com firmeza. "Não duvido do seu cuidado, Sr. Bennett. Mas a lei é a lei. Deixo aqui o aviso oficial e o prazo. Por favor, coopere." Ele colocou um envelope lacrado sobre a mesa de madeira e voltou para o SUV, deixando um rastro de poeira dançando sob a luz do sol. Na cozinha, Ana desdobrou o documento cuidadosamente.
As palavras saltaram em tinta preta. Aviso de remoção pendente. Falta de documentação legal de guarda. O peito dela se apertou. Colt, sussurrou. Ele permaneceu imóvel, dedos entrelaçados, olhos fixos no desenho da madeira da mesa. Eu sabia que esse dia chegaria, disse rouco. Não tenho papéis. As crianças vieram de lugares diferentes. Nora foi deixada numa igreja. Fim de um abrigo temporário. Eli conheci em um incêndio. E Laia, a mãe dela morreu no hospital regional. Mas você as criou, Colt. Cuidou delas. Cada remédio, cada cuidado. Ninguém pode dizer que você não é o pai delas. Ele balançou a cabeça. A lei não sabe o que é amor, Ana. Ela só conhece assinaturas. O silêncio se estendeu entre eles. Pela janela, podiam ver as 4 crianças sentadas juntas nos degraus, os rostos marcados pela confusão e pelo medo. Um frio fino e gelado se espalhou pelo peito de Ana, como a neblina da manhã entrando por uma fresta da porta. Então, ela se levantou. Não, eu não vou deixar que levem essas crianças. Vamos lutar. Naquela tarde, Ana trouxe seu laptop para a mesa da cozinha. Eu costumava cuidar de patrocínios estudantis lá em Chicago, disse. Existe uma opção legal chamada guarda por parentesco. Permite que um cuidador não biológico seja reconhecido como pai ou mãe legal, com verificação da comunidade. Colt franziu a testa. Isso valeria para mim? Sim. Mas precisaremos de provas de que você forneceu cuidados estáveis e cartas de apoio da comunidade. Ela começou a digitar rapidamente. Eu cuidarei dos documentos legais. Você escreve sua declaração, Colt. Ele hesitou. Você não precisa... Eu preciso, interrompeu Ana, suave, mas firme, os olhos ainda na tela. Não posso ter filhos. Mas não vou ficar de braços cruzados enquanto tentam levar estes daqui. Colt ficou em silêncio. As palavras dela tocaram algo profundo dentro dele. Finalmente assentiu, voz rouca. Tudo bem. Vamos fazer isso juntos. 2 dias depois, a pequena campanha começou. Ana redigiu cartas para o pastor Harris, da igreja local. Você já viu como Colt Bennett cria essas crianças, ensinando-as a trabalhar duro, a cuidar, a acreditar na bondade. Ela enviou e-mails para o dono do supermercado, para a enfermeira do hospital e para a diretora da escola de Eli. Ao final de cada mensagem, acrescentava: se alguém entende o significado de família, é este homem Colt, pouco acostumado à papelada. Escreveu sua declaração à mão, letras grandes e sinceras. Nunca pedi para ser chamado de pai. Eles começaram a me chamar assim, e nunca quis parar de ouvir isso. Dia após dia, pessoas começaram a aparecer. O dono do supermercado trouxe um saco de maçãs. Se precisarem de prova, diga a eles. Ele compra leite aqui toda semana. Nunca faltou. O xerife estacionou perto do portão e assinou a declaração de caráter sem hesitar. O pastor Harris enviou uma carta manuscrita ao escritório do condado. Alguns homens nascem para tirar pessoas de incêndios. Outros tiram almas perdidas do esquecimento. A notícia se espalhou. Logo, moradores organizaram uma pequena arrecadação para ajudar Colt a contratar um advogado. Um grupo de jovens da igreja fez um vídeo curto mostrando as crianças brincando no quintal de Ridgewood. O vídeo se tornou viral na rede local, com a legenda: uma família verdadeira não se constrói com sangue, mas com amor. No final daquela noite, quando as crianças dormiam, Colt sentou-se nos degraus da varanda. Em suas mãos, o formulário de guarda ainda inacabado, com o canto manchado por uma pequena impressão digital. A de Laia, quando derramou leite mais cedo. Ana apareceu com 2 canecas de chocolate quente e sentou-se ao lado dele. Você acha que vão aprovar? Perguntou baixinho. Colt olhou para o campo distante, onde a luz da igreja piscava suavemente. Não sei, disse, mas pela primeira vez não me sinto sozinho. Ele se virou para ela, os olhos se encontrando na luz suave da varanda. Porque você está aqui. Ana sorriu, um sorriso pequeno,
firme, porque estamos aqui. Por um momento, apenas ficaram sentados, ouvindo o vento da noite carregar o cheiro da grama recém-cortada. Nenhum dos dois disse mais uma palavra, mas ambos sabiam que se havia algo forte o suficiente para manter um lar unido, não eram madeiras, paredes ou leis. Era o amor. Era a confiança na crença de que o amor, uma vez escolhido, poderia resistir a qualquer coisa. Família Soul Stories, se você está assistindo em outro canal, volte para casa conosco no Soul Stories, onde dezenas de milhares de ouvintes e compartilhadores se reúnem. No final da tarde, o céu sobre Ridgewood havia se tornado da cor de ardósia. Nuvens escuras se empilhavam sobre as colinas como montanhas, e o vento dobrava a árvore de bordo na varanda quase até o chão. Do rádio da cozinha veio a voz crepitante de um boletim de emergência. Aviso de tempestade severa, nível 3, risco de enchentes locais. Recomenda-se que os moradores permaneçam em casa. Ana olhou pela janela. O próprio ar parecia pesado, carregado, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. As crianças haviam acabado de jantar e assistiam a um filme na sala. Colt limpava a louça, olhando de vez em quando para a janela, onde relâmpagos cortavam o céu à distância. "Parece uma grande", murmurou ele. Ana assentiu. "Você foi bombeiro?" "Deve estar acostumado a tempestades assim." Ele esboçou um meio sorriso. "Você nunca se acostuma a ver o medo nos olhos das pessoas." Então o céu se abriu. A chuva caiu em cortinas densas, batendo no telhado como punhos. O vento uivava pelo quintal. O trovão rolava. Uma árvore estalou atrás do celeiro. As luzes piscaram. 1, 2 vezes, e se apagaram completamente. A casa mergulhou na escuridão. "Finn, pega a lanterna na gaveta. Eli, verifica a porta dos fundos", ordenou Colt, voz firme, mas urgente. Ana foi buscar cobertores para as crianças, mas, ao se virar, ouviu um pequeno gemido que a paralisou. Lilaia. A garotinha estava encolhida no sofá, tremendo, a testa em chamas. "Colt", chamou Ana, a voz instantaneamente alterada. "Lila está com febre." Ele correu, pressionando a mão áspera na pele da criança. "Tão quente que queima." "Ela estava bem esta manhã", murmurou Ana, acendeu a lanterna e conferiu o termômetro. 40 graus Celsius. "Não podemos esperar até amanhã", disse, o pânico cortando sua calma. "Precisamos chamar ajuda." Colt discou, mas a tela piscou e apagou. Sem sinal. As linhas estavam fora. Ana apertou Laia contra si. "Se você sair agora, a ponte não vai aguentar. Os rios já estão subindo." Colt encontrou seus olhos. Um relâmpago iluminou o aço em seu olhar. Os olhos de um homem que enfrentou o fogo e conhece o preço da hesitação. "Se eu não levar o médico esta noite", disse, voz profunda e certa, "ela não vai sobreviver." Ana segurou seu braço. "Colt, você vai morrer lá fora. Você vê aquela tempestade?" Ele vestiu uma velha jaqueta de chuva e enfiou as luvas de couro. "Já corri pelo fogo antes, Ana. Um pouco de chuva não vai me parar." As palavras quebraram algo dentro dela. "Você não pode salvar o mundo inteiro", sussurrou tremendo, "mas precisamos de você aqui. As crianças precisam de você." Ele parou por um instante, depois colocou a mão em seu ombro, firme e gentil ao mesmo tempo. "Fique com ela. Tente impedir que a febre suba mais. Eu volto." E então ele se foi, sua silhueta engolida pela chuva, o relâmpago iluminando atrás dele como a borda de um céu quebrado. O motor do Ford rugiu e depois se perdeu na tempestade. Ana permaneceu congelada, o coração batendo descompassado no peito. Em seus braços, Laia flutuava, entre a consciência e o sono. Respirando com dificuldade, ela deitou a menina na cama, trocou a toalha úmida da testa e sussurrou uma canção de ninar com voz rouca e trêmula. "Shh, meu anjinho, não diga uma palavra."
A voz quebrou no meio, mas ela continuou cantando. Finn se ajoelhou ao lado com lágrimas nos olhos. Senhorita Ana, a Laia vai morrer? Ana o puxou para perto, envolvendo-o em seus braços. Não, querido. Eu prometo que ela e o pai vão ficar bem. Uma rajada de vento arrombou a janela. Eli correu para fechá-la, a chuva molhando suas costas. Eu vou guardar a porta, disse, lábios apertados. Não vou dormir. Nora trouxe outro cobertor, cobrindo Laia com cuidado antes de se encostar no ombro de Ana, murmurando uma oração. O tempo parecia se arrastar. Lá fora, trovões e relâmpagos se entrelaçavam violentamente sobre as colinas. Dentro, só existia o ritmo da respiração difícil e os fragmentos quebrados da canção de ninar. 3 horas se passaram. Ana havia perdido a conta de quantas vezes trocara as toalhas ou sussurrara palavras de conforto. Seu corpo tremia de exaustão, mas ela se recusava a fechar os olhos. Então, a porta da frente se escancarou, trazendo uma rajada de vento gelado e o rugido de um motor. Colt estava na soleira, encharcado até os ossos, lama espalhada pelo rosto, lábios roxos. Atrás dele, outro homem entrou, Dr. Miller, da clínica da cidade. Encontrei-o no meio da ponte, ofegou o médico. Pensei que o caminhão tinha parado, mas ele usou o cinto de segurança para me puxar através do desabamento. Colt cambaleou, segurando a moldura da porta para se equilibrar. Onde está a Laia? Ana apontou para o quarto, lágrimas borrando sua visão. Lá dentro. O médico se ajoelhou ao lado da cama, abriu sua maleta, aplicou uma injeção para a febre e pediu panos limpos. Ana se moveu automaticamente, mãos trêmulas ajudando. Minutos depois, a respiração de Laia se acalmou. A pele esfriou, os lábios recuperaram lentamente a cor. Ana caiu ao chão, ao lado da cama, segurando a mão pequena da menina, lágrimas de alívio escorrendo livremente. Colt permaneceu em silêncio atrás dela, peito subindo e descendo, ainda pingando chuva. O médico arrumou sua maleta, sorriu levemente. Ela é forte, vai ficar bem. Mas você, Sr. Bennet, melhor trocar de roupa antes que pegue pneumonia. Quando o motor do carro do médico se perdeu na distância, a casa voltou a se encher de silêncio. Quente agora, frágil e viva. Ana se virou. Colt havia desabado em uma cadeira, olhos fundos, cabelo colado à testa, roupas ainda encharcadas. Ela se ajoelhou diante dele, colocando a mão no joelho dele. Você está fora de si, disse suavemente, voz trêmula, mas cheia de emoção. Tem ideia do quanto eu estava com medo? Colt ergueu a cabeça, olhos turvos. Eu sei, sussurrou. Mas se eu ficasse e algo acontecesse com ela, nunca me perdoaria. Ela o olhou por um longo momento, então pegou sua mão fria e calejada entre as suas e a pressionou contra o peito. Você a salvou, disse, e me salvou também. Ele soltou uma risada cansada e rouca. Estou mais molhado que um gato encharcado. Ana balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Então você é o gato mais corajoso que já conheci. A manhã chegou devagar. A chuva se transformou em uma garoa suave. Laia dormia profundamente, respirando tranquilamente. Colt havia adormecido na cadeira, cabeça apoiada na parede. Ana colocou um cobertor sobre os ombros dele, parando para observar seu rosto, as marcas de um homem que correra através de uma tempestade por uma criança que não era sua. Ela deitou a menina na cama, trocou a toalha úmida da testa e sussurrou uma canção de ninar com voz rouca e trêmula. Shh, meu anjinho, não diga uma palavra. A voz quebrou no meio, mas ela continuou cantando. Finn se ajoelhou ao lado, com lágrimas nos olhos. Senhorita Ana, a Laia vai morrer? Ana o puxou para perto, envolvendo-o em seus braços. Não, querido. Eu prometo que ela e o pai vão ficar bem. Uma rajada de vento arrombou a janela. Eli correu para fechá-la, a chuva encharcando suas costas. Eu vou guardar a porta, disse, lábios apertados. Não vou dormir.
Nora trouxe outro cobertor, cobrindo Laia com cuidado antes de se encostar no ombro de Ana, murmurando uma oração. O tempo parecia se arrastar. Lá fora, trovões e relâmpagos se entrelaçavam violentamente sobre as colinas dentro. Só existia o ritmo da respiração difícil e os fragmentos quebrados da canção de ninar. 3 horas se passaram. Ana havia perdido a conta de quantas vezes trocara as toalhas ou sussurrara palavras de conforto. Seu corpo tremia de exaustão, mas ela se recusava a fechar os olhos. Então a porta da frente se escancarou, trazendo uma rajada de vento gelado, e o rugido de um motor Colt estava na soleira, encharcado até os ossos, lama espalhada pelo rosto, lábios roxos. Atrás dele, outro homem entrou, Dr. Miller, da clínica da cidade. Encontrei-o no meio da ponte, ofegou o médico. Pensei que o caminhão tinha parado, mas ele usou o cinto de segurança para me puxar através do desabamento. Colt cambaleou, segurando a moldura da porta para se equilibrar. Onde está a Laia? Ana apontou para o quarto, lágrimas borrando sua visão. Lá dentro. O médico se ajoelhou ao lado da cama, abriu sua maleta, aplicou uma injeção para a febre e pediu panos limpos. Ana se moveu automaticamente, mãos trêmulas ajudando. Minutos depois, a respiração de Laia se acalmou. A pele esfriou, os lábios recuperaram lentamente a cor. Ana caiu ao chão, ao lado da cama, segurando a mão pequena da menina, lágrimas de alívio escorrendo livremente. Colt permaneceu em silêncio atrás dela, peito subindo e descendo, ainda pingando chuva. O médico arrumou sua maleta, sorriu levemente. Ela é forte. Vai ficar bem. Mas você, Sr. Bennet, melhor trocar de roupa antes que pegue pneumonia. Quando o motor do carro do médico se perdeu na distância, a casa voltou a se encher de silêncio. Quente agora, frágil e viva. Ana se virou. Colt havia desabado em uma cadeira, olhos fundos, cabelo colado à testa, roupas ainda encharcadas. Ela se ajoelhou diante dele, colocando a mão no joelho dele. Você está fora de si, disse suavemente, voz trêmula, mas cheia de emoção. Tem ideia do quanto eu estava com medo? Colt ergueu a cabeça, olhos turvos. Eu sei, sussurrou, mas se eu ficasse e algo acontecesse com ela, nunca me perdoaria. Ela o olhou por um longo momento, então pegou sua mão fria e calejada entre as suas e a pressionou contra o peito. Você a salvou, disse. E me salvou também. Ele soltou uma risada cansada e rouca. Estou mais molhado que um gato encharcado. Ana balançou a cabeça, sorrindo através das lágrimas. Então você é o gato mais corajoso que já conheci. A manhã chegou devagar. A chuva se transformou em garoa suave. Laia dormia profundamente, respirando tranquilamente. Colt havia adormecido na cadeira, cabeça apoiada na parede. Ana colocou um cobertor sobre os ombros dele, parando para observar seu rosto. As marcas de um homem que correra através de uma tempestade por uma criança que não era sua. E naquele silêncio, ela percebeu que não era coragem que a havia feito confiar nele. Era bondade. Qualquer um pode salvar vidas, pensou, mas só alguém que realmente ama pode salvar um lar. Sussurrou quase para si mesma. Às vezes, família é aquilo que sobrevive à tempestade. Depois da tempestade, Ridgewood acordou como se de um sono longo e pesado. O campo ainda brilhava com poças de água. Galhos caídos cobriam o quintal e o cheiro da terra molhada pairava no ar. Mas, acima de tudo, o primeiro raio de sol voltou, claro, quente, carregando a promessa silenciosa de um novo começo. Ana abriu a porta e respirou fundo o aroma da grama molhada. Dentro, Colt acendia a lareira enquanto as crianças se moviam animadas ao redor. Nora abraçava Laia, cujas bochechas estavam rosadas novamente, olhos vivos e brilhantes como no primeiro dia em que chegou. Finn correu pela sala, segurando seu dinossauro de papel. Transformei ele em um super-herói.
Igual a você ontem à noite, pai. Colt riu, balançando a cabeça. Super-herói? Eu era só um homem muito molhado. A sala explodiu em risadas. O som encheu a casa e se espalhou pela varanda, misturando-se com o ar fresco após a tempestade, como se a escuridão da noite anterior nunca tivesse existido. A manhã passou pacífica até que um SUV prateado parou em frente ao portão. O logo de serviços de criança e família brilhava na porta. Ana congelou. Aquela velha ansiedade varrendo seu peito como uma sombra. Colt passou as mãos nas calças e avançou, calmo, mas resoluto. 2 pessoas desceram do carro. Daniel Moore, o mesmo oficial que visitara antes, e uma mulher mais jovem ao seu lado. A expressão de Daniel era mais hesitante desta vez, quase apologética. Senhor. Bennett, senhorita Cole, disse, segurando uma pasta grossa, lacrada com selo vermelho. Viemos entregar os resultados da revisão do caso. Colt permaneceu imóvel, os ombros levemente tensos. Ana se aproximou dele, dedos se enrolando na barra da camisa. Daniel abriu a pasta, sua voz ecoando pelo quintal silencioso. Após receber uma petição formal assinada pelos cidadãos de Ridgewood, incluindo mais de 40 cartas de testemunho, diversas gravações e um vídeo local que se tornou viral. Ele pausou, olhou para cima e sorriu de verdade desta vez. O Conselho do Condado e o Conselho de Bem-Estar Infantil concordaram em retirar a ordem de remoção. As crianças permanecerão no abrigo familiar de Ridgewood sob sua guarda temporária, até a aprovação legal completa sob o status de guarda por parentesco. Por um momento, ninguém falou. O único som era o suave farfalhar do vento pelas venezianas. Então Finn gritou, quebrando o silêncio. Vamos ficar. De verdade? Daniel assentiu. De verdade. E devo dizer, nunca vimos um caso com tanto apoio da comunidade. Ele tirou uma folha impressa da pasta e entregou a Colt. No topo, em negrito e itálico, ele é pai em todos os sentidos que importam. Abaixo, linhas de nomes familiares. Pastor Harris, o dono do mercado, o xerife, a enfermeira do hospital, vizinhos, estudantes, amigos e, no final, uma letra infantil. Meu pai não precisa de papéis para nos amar. Ela é Bennett. Colt permaneceu imóvel, mão trêmula ao virar as páginas. Eli, Nora, Finn e Laia se reuniram ao redor dele, seus rostos iluminados pela esperança. A luz do sol entrou pela porta aberta, refletindo a descrença silenciosa nos olhos de Colt. Então ele riu, não alto, não de forma dramática, mas com uma alegria profunda e genuína que parecia preencher toda a casa. Ana levou a mão à boca para conter o soluço que subiu em sua garganta. Desde o dia em que o conhecera, era a primeira vez que via Colt Bennett sorrir de verdade. Não por educação ou para parecer forte, mas o sorriso de um homem que finalmente podia respirar após anos de silêncio. Daniel fechou a pasta e apertou a mão de Colt. Você tem uma cidade inteira apoiando você, Sr. Bennett. Não se esqueça disso. Enquanto o SUV se afastava, as crianças correram e o abraçaram. Finn agarrou-se à sua perna. Nora riu entre lágrimas. E Laia gritou, casa! Nós ficamos em casa. Colt se abaixou e levantou Laia nos braços. As 4 crianças, 4 pequenos pedaços de um quebra-cabeça que o destino um dia espalhara, encaixavam-se agora perfeitamente no círculo de seu abraço. Ana ficou próxima, lábios trêmulos, coração transbordando de calor e admiração, como se 100 pequenas estrelas tivessem se acendido dentro dela de uma só vez. Quando Colt levantou o olhar, seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi dita, mas ela entendeu. Aproximou-se sussurrando, mantivemos este lar juntos. Ele balançou a cabeça, voz baixa, profunda como o vento após a chuva. Não. Você é a razão de ele se tornar um lar naquela tarde. Ridgewood voltou a viver. Vizinhos trouxeram tortas, maçãs e café para celebrar. Pastor Harris chegou, sorrindo gentilmente. Às vezes, disse ele, Deus não envia anjos com asas.
Ele envia pessoas que sabem segurar uma criança com as duas mãos. Ana corou, sorrindo timidamente. Colt apenas inclinou a cabeça em agradecimento. Eli ligou música. Nora leu em voz alta trechos de Charlotte's Web. Um lar é onde alguém espera por você. Alguém riu. Alguém enxugou lágrimas. Colt sentou-se na varanda, observando tudo. A casa de madeira, o riso das crianças, Ana ensinando Finn a enrolar a massa. A luz do sol espalhava-se pelo chão como ouro, uma recompensa silenciosa por cada tempestade que haviam enfrentado. Sabe, disse ele baixinho, metade para si, metade para ela. Eu costumava pensar que esta casa era apenas um abrigo. Agora acho que é tudo. Ana se virou, com um sorriso terno. E eu costumava achar que havia perdido a capacidade de ser mãe, disse. Agora eu sei. Às vezes, o coração só precisa de um lugar para amar. Colt permaneceu em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. Aquela era a resposta que ele não sabia como dizer em voz alta. Quando a noite caiu, a pequena casa brilhou na escuridão, não pelas lâmpadas, mas pelo riso e pela vida dentro de suas paredes. Sobre a mesa, a pasta grossa permanecia empilhada com cuidado. O selo vermelho na capa dizia: Guarda por parentesco aprovada. Ana ficou junto à janela, olhando os campos escuros e tranquilos após a tempestade. Colt aproximou-se por trás, sua mão roçando suavemente suas costas. Um gesto silencioso, mais quente que qualquer palavra. Finalmente somos uma família, sussurrou ela. Ele sorriu, olhos suaves. Não, disse. Já somos uma há muito tempo. Os dias após a tempestade pareciam mostrar que Ridgewood havia aprendido a respirar novamente, sem mais trovões, sem mais medo, apenas o cheiro da grama nova e o sol espalhando ouro pelo telhado de madeira como uma bênção. A pequena casa retornou ao seu ritmo familiar, lento, constante, vivo. Ao amanhecer, o galo cantou, acordando as crianças. Eli ajudou Colt a alimentar os cavalos. Nora lia em voz alta os poemas que Ana havia ensinado no dia anterior. Finn ria tanto que quase caiu da cadeira quando Laia tentou fazer biscoitos, mas esqueceu da farinha e usou cacau em pó no lugar. Ana sentou-se à mesa da cozinha, escrevendo planos de aula em seu pequeno caderno. Colt passou por ela, mangas da camisa arregaçadas, cabelo bagunçado, segurando uma caneca fumegante de café. Como está a minha sala de aula? Perguntou, olhando para o caos em que as crianças discutiam se B de banana era maiúsculo ou não. Ana sorriu. Se aprendizado fosse medido por discussões, eles já seriam formados na faculdade. Ele soltou aquela risada baixa, silenciosa, que ela começava a reconhecer e talvez até a precisar. As tardes eram banhadas de sol. Colt carregava feno para o celeiro enquanto Ana ensinava às crianças uma nova música. Sua voz flutuava leve e calorosa pelo ar. Cada vez que ela ria, Colt se pegava hesitando por um instante, o peito relaxando de um jeito que era ao mesmo tempo estranho e curativo, como encontrar luz depois de anos de fumaça. As noites eram para cozinhar juntos. Colt cuidava da grelha. Ana fazia a sopa. Finn ficava perguntando: é minha vez de mexer já? Enquanto Nora explicava a maneira certa de medir o sal, Eli, sério como sempre, tentava organizar todos. E Laia espalhava a farinha por toda parte como se fosse neve. Não deixe o chefe ver essa bagunça, Ana brincou. O chefe está fingindo que não, disse Colt, olhos ainda nela. Eles jantavam sob o brilho quente da lâmpada da cozinha. O tilintar dos talheres, o riso das crianças, o cheiro de carne assada e canela. Coisas simples, mas capazes de derreter qualquer coração. Então, uma manhã, Ana não desceu para o café. Eli bateu levemente em sua porta. Senhorita Ana, está acordada? Nenhuma resposta. Colt estava apertando as resinas no estábulo quando Nora saiu correndo sem fôlego. A senhorita Ana não está se sentindo bem. Ela disse que está bem, só tonta, mas não comeu nada. Ele correu para a casa, batendo na porta.
Ana estava encostada na parede, cabelo solto, pele pálida, sorriso fraco, mas calmo. Acho que exagerei essa semana. Só um pouco cansada. Deite-se, disse Colt firmemente. Eu consigo me virar. Ela soltou uma risada fraca. Se você cozinhar, a cozinha talvez não sobreviva. Já apaguei mais incêndios do que comecei. Essa cozinha não vai me assustar. Meia hora depois, o cheiro de fumaça tomou a casa. Pai, as panquecas estão queimando! Finn gritou. Colt e saiu correndo para a varanda, tossindo, segurando uma frigideira com algo que parecia suspeitosamente carvão. Eu me virei por 10 segundos, murmurou. Eli sorriu. 10 segundos aqui equivalem a uma das músicas da senhorita Ana, pai. Quando Ana apareceu na porta, encostada no batente, não conseguiu se conter. Riu, suave e pura. Na mesa bagunçada da cozinha, entre a farinha e o cacau espalhados, havia um bilhete dobrado, escrito na letra irregular de Colt. Tudo o que você fizer por eles hoje, deixe eu fazer por você. Ela ficou parada, olhos embaçados. Não por causa do café da manhã queimado, mas porque aquelas palavras desajeitadas carregavam mais cuidado do que qualquer poema poderia. Ana sentou-se, tocou o bilhete e chorou, não de tristeza, mas pelo alívio silencioso de ser amada sem precisar que isso fosse dito em voz alta. À tarde, ela se sentia melhor. Colt tentava esconder sua preocupação, mas seus olhos a seguiam por todos os cantos. Quando ela estendeu a mão para pegar uma xícara, ele lhe entregou uma toalha. Quando se inclinou para apanhar algo do chão, ele firmou seu cotovelo. Pequenos gestos, mas cada um deles tão delicado que roubava sua respiração. Naquela noite, ele brincou de bola com as crianças na varanda. Finn gritava de alegria. O riso de Nora soava como sinos. Eli dava instruções com toda a seriedade de um árbitro olímpico. Ana sentou-se nos degraus, uma xícara de chá aquecendo suas mãos. Observando-os, sentiu algo em seu peito se contorcer suavemente. Não dor, mas a sensação de uma felicidade tão completa que ela temia quebrá-la. Colt parecia radiante sob o pôr do sol, braços fortes, postura firme, olhos brilhando à luz dourada. Quando seu olhar encontrou o dela, o mundo pareceu parar por um instante. Ele levantou a mão em um aceno meio tímido. Hora do jantar, professora. Ana sorriu e assentiu, mas ao se virar, pressionou a mão contra o peito. Seu coração batia acelerado, no mesmo ritmo daquela noite na chuva. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo, Ana arrumou os brinquedos espalhados pelo chão. Parou na porta do quarto de Laia. Colt estava sentado à beira da cama, lendo em voz alta, profunda e rouca, a mesma cadência calma do vento passando pelas árvores atrás da casa. Laia sorriu levemente em seu sono, os dedinhos minúsculos enrolados nos dele. A luz do abajur banhava o rosto de Colt em dourado, suavizando cada traço áspero. Um homem que um dia havia atravessado fogo e perda, agora estava ali, lendo contos de fadas, a voz cheia de ternura, como se nunca tivesse conhecido dor alguma. Ana ficou ali, silenciosa, segurando o bilhete que ele havia escrito naquela manhã. E naquele momento parado, percebeu que nada faltava naquela casa. Nem risadas, nem calor, nem mãos prontas para se segurar mutuamente em qualquer tempestade. Restava apenas uma coisa não dita. A única verdade que ela sentia há tanto tempo, 3 palavras simples que carregavam tudo. Eu te amo. Ela sorriu levemente, sussurrando no escuro. Talvez amanhã. Lá fora, o vento carregava o cheiro da grama e o leve resíduo da panqueca queimada. A noite em Ridgewood era tão silenciosa que se podia ouvir o vento deslizando pelas árvores atrás da casa. O verão se afastava, o ar mais suave, trazendo o perfume limpo dos pinheiros e a memória de longos dias dourados. Ana sentou-se na varanda, a antiga mesa de madeira, o laptop aberto, o brilho azulado iluminando seu rosto. Calma, concentrada. Mas de vez em quando seus olhos paravam na mesma linha ela escrevia em seu diário. Não para ninguém,
apenas para si mesma. Às vezes, o amor não chega com fogos de artifício. Ele apenas se senta ao seu lado, silencioso, e nunca vai embora. Suas mãos tremiam levemente ao terminar de digitar. Ela respirou fundo, como se pudesse acalmar o turbilhão dentro de seu peito. Dentro da casa, as crianças dormiam. Cada pequeno quarto brilhava suavemente sob a luz amarela dos abajures lá fora. Os grilos cantavam na grama. O leve gotejar da água no campo além se misturava ao silêncio da noite. Ridgewood respirava devagar, em paz, viva. Ela não ouviu os passos dele, mas quando olhou para cima, Colt já estava parado nos degraus da varanda. Vestia uma camisa escura de mangas arregaçadas e segurava uma caneca de café. O cabelo ligeiramente bagunçado, os olhos marcados pelo cansaço de um longo dia. Ainda assim, sob a luz da varanda, ele parecia de alguma forma mais suave, centrado, real, caloroso. "Achei que você já tinha ido dormir", disse ele, voz baixa, áspera, como se tivesse medo de perturbar a calma. Ana sorriu e fechou o laptop. "Não consegui dormir. Algumas noites são assim, pensamentos demais e nenhum lugar para começar." Colt encostou-se ao poste da varanda, olhando para os campos escurecidos. "Sim, eu sei como é essa sensação. Sabe?" perguntou ela, e ele assentiu. "Quando um fogo se apaga, tudo o que resta é fumaça. As pessoas pensam que acabou. Mas às vezes é justamente aí que começa de novo." Quietamente, Ana se virou para ele. A simples verdade nas palavras dele doía em algum lugar profundo dentro dela, não de tristeza, mas de reconhecimento, e de algo nele. Por um longo momento nenhum dos dois falou. A noite zumbia com pequenos sons, vento, insetos, o leve tilintar da caneca dele. Colt girava a caneca lentamente nas mãos, os olhos fixos na luz tênue que tremia da igreja do outro lado do vale. "Pensei que viveria sozinho pelo resto da vida", disse finalmente, tom lento, firme. "Depois que você se foi, jurei que não deixaria mais ninguém entrar." Ele fez uma pausa, engoliu em seco. "Mas então você apareceu com aquela pequena mala, aquela voz tranquila, e esses olhos que de alguma forma fizeram as crianças acreditarem que o mundo estava seguro de novo. Não sei quando aconteceu, mas a casa começou a rir outra vez." A respiração de Ana falhou. Olhou para baixo, o coração disparado. "Você não precisa dizer isso", murmurou. "Eu já vi. O jeito que você cozinha para eles, o jeito que escuta, o jeito que entra em pânico quando Laia espirra. Você não está tão sozinho quanto pensa. Só esqueceu como acreditar nisso?" Colt sorriu levemente, as linhas ao redor dos olhos suavizando. "E você já pensou em ficar?" A pergunta foi silenciosa, quase leve, mas a paralisou completamente. Ana levantou os olhos para os dele, a luz da varanda refletindo no brilho dourado de seus olhos. "Você está me perguntando se já pensei em ficar?" "Sim." Ana respirou fundo, devagar. Quando falou, a voz estava firme, mas suave. "Já pensei. No dia em que cheguei." Colt congelou. As palavras pairaram no ar como a última nota de uma longa canção simples, despretensiosas, eternas. Ele não respondeu imediatamente, apenas a olhou, e nesse olhar, tudo foi dito. O brilho suave da luz da varanda refletia em seu rosto, e em seus olhos não havia fogo, não havia faísca, apenas o tipo de calor que dura pelos invernos. Então ele se moveu. Um passo, depois outro. Ana não recuou. Seu coração acelerou, a respiração misturou-se ao ar da noite. Quando ele ficou ao lado dela, nenhum dos dois falou. Colt apoiou a caneca no corrimão de madeira e, com extrema delicadeza, sua mão encontrou a dela. Não apressada, não hesitante, apenas inevitável. O gesto de duas pessoas que já haviam escolhido uma a outra muito antes deste momento. Seus dedos eram ásperos, quentes, tremendo apenas um pouco. O tempo parecia dissolver-se. Não houve beijo,
Nem declaração, apenas o silêncio de duas almas que já conheciam a perda, aprendendo novamente a confiar, não com palavras, mas com presença. A luz da varanda se derramava sobre eles em um halo pálido. Dentro, Laia se mexia no sono. Colt apertou firme a mão dela, a voz quase um sussurro. Você não faz ideia de quanta luz trouxe para cá. Ana sorriu suavemente. E você não sabe quanto me deu motivos para recomeçar. Suas palavras flutuaram pela noite, tocando as primeiras estrelas que despertavam sobre o horizonte escuro. Uma brisa suave passou, levantando uma mecha de seu cabelo. Colt estendeu a mão, afastando-a delicadamente atrás da orelha dela. O toque foi pequeno, mas fez um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Ela não se afastou. Ele não se aproximou. Simplesmente permaneceram ali, mãos entrelaçadas, olhando para o céu, sem dizer nada. Ninguém disse, eu te amo. Nem precisou, porque entre cada batida do coração, cada respiração silenciosa, já estava lá, verdadeiro, simples, inegável. Quando Colt finalmente se levantou, falou naquele tom calmo e provocador ao qual ela já se acostumara. Vai dormir, professora. As crianças têm prova de soletração amanhã. Ana riu, olhos quentes. É melhor avaliá-los com justiça. Sem promessas, disse ele, caminhando em direção à porta. Mas seus dedos permaneceram entrelaçados aos dela por mais um instante antes de se soltarem. Ela ficou ali, observando sua silhueta desaparecer no brilho suave do interior. Na mesa, seu diário ainda estava aberto, o cursor piscando pacientemente. Ana escreveu uma última linha. Nesta noite, o amor não começou. Ele simplesmente foi visto. Ela salvou o arquivo, fechou o laptop e olhou para o quintal silencioso, onde o vento sussurrava entre as árvores. E naquele sussurro, ela soube que não era mais uma visitante. Agora fazia parte deste lugar. De Colt, das crianças, da casa cuja luz amarela jamais se apagaria. O inverno chegou cedo naquele ano. Ridgewood desapareceu sob um manto branco espesso, neve cobrindo telhados, pastos e a estrada sinuosa até a cidade. O frio de Montana não era apenas vento. Era uma coisa viva, infiltrando-se na pele e nos ossos até que cada respiração se tornasse fumaça. Cada pegada gravada profundamente na eternidade, Ana apertou o cachecol enquanto Colt carregava a velha caminhonete Ford. A caçamba estava empilhada com suprimentos, cobertores, leite, remédios e alguns sacos de comida. A igreja e a clínica precisavam deles, e as estradas secundárias mal eram transitáveis após a última tempestade. Somente alguém imprudente ou corajoso o bastante tentaria. Você não precisa ir, disse ela suavemente, a preocupação tremendo em cada palavra. Eles podem esperar um dia. Colt alcançou sua mão, toque firme, seguro. Eli e eu só vamos entregar os suprimentos e voltar antes do anoitecer. As estradas estão boas. Ainda não congelaram. Eli, enrolado em um gorro de lã grande demais, sorriu. Vou proteger o papai, Missana. Prometo. Ana se ajoelhou, apertando o cachecol ao redor do pescoço do menino, os dedos trêmulos, não apenas pelo frio, mas pelo medo. Vocês dois voltem cedo. Se o tempo mudar, liguem pelo rádio imediatamente. Colt assentiu. Eu prometo. Então ele se inclinou, passando o polegar enluvado suavemente pela bochecha dela. Não foi um beijo, apenas tempo suficiente para que seu coração ouvisse as palavras que ele não disse. Na tarde daquele dia, a neve engrossara. O céu estava cinza, opaco, pesado como ferro. O vento batia nas janelas com dedos cortantes e gelados. Ana guiava os menores pelo jantar, mas seu olhar não parava de se voltar para a estrada ao norte. Às 20 horas, o rádio só emitia estática. Ela ligou para a igreja, sem resposta. Para a clínica, silêncio. Nora, Finn, hora de dormir, disse, forçando calma na voz.
Seu pai e Eli provavelmente pararam no posto do guarda florestal esta noite. E se eles se perderam? Sussurrou Finn, olhos arregalados. Seu pai não se perde, respondeu ela, embora a voz tenha falhado no meio da frase. A noite inteira, o vento uivou. Ana sentou-se junto à lareira, enrolada em um cobertor, o reflexo da lamparina a óleo lançando sombras sobre uma Bíblia aberta sobre a mesa. Ela não estava exatamente rezando, apenas sussurrando para preencher o silêncio. Por favor, deixe que encontrem o caminho de volta para casa Nora e Finn cochilaram no sofá. Laia estava encolhida no colo de Ana, murmurando. Papai vai voltar para casa, né? Ana beijou sua testa. Sim, querida, ele vai voltar. No segundo dia, a tempestade se aprofundou. As notícias no rádio relatavam estradas bloqueadas e árvores caídas. Ana escondia as mãos trêmulas enquanto ajeitava os últimos pedaços de lenha na lareira. Lá fora, a neve engolira metade do portão da frente. Naquela noite o sono não vinha. Cada rajada de vento parecia uma faca raspando seus nervos crus. Cada silêncio parecia interminável. E então, quase às 3 horas da manhã, ela ouviu. Um rugido baixo e abafado à distância, o leve engasgar de um motor lutando contra o frio. Ana saltou, vestindo o casaco às pressas. Ao abrir a porta, vento e neve invadiram, mordendo seu rosto. Pelo borrão branco ela viu faróis fracos, tremendo, depois apagando. Colt! Gritou ela na tempestade. Uma sombra cambaleou do caminhão, coberta de geada, rosto pálido, vacilante. Atrás dele, Eli apareceu, tremendo, mas de pé. Ana correu segurando o braço de Colt, arrastando-o para dentro da casa. Seu corpo estava gelado sob suas mãos, a respiração superficial, mas constante. As lágrimas borravam sua visão. Deus, Colt, você me assustou até a morte. Ele encontrou seus olhos, a voz rouca e embargada. Nunca tive um lugar para voltar, não até você. As palavras saíram como um último suspiro. Parte alívio, parte revelação. Ana se agarrou a ele, soluçando. E eu nunca pensei que poderia ser escolhida. Ele conseguiu um sorriso fraco. Pois eu te escolho. Ela o acomodou na cadeira junto ao fogo, tirou as luvas e pressionou uma toalha quente em seu rosto. Eli se encolheu perto das chamas, tremendo. Nora e Finn despertaram e correram até ele. Laia entrou cambaleando, chamando suavemente. Papai! Colt abriu os braços e todos se encolheram contra ele. 4 corpos pequenos abraçando um homem cansado. Seus olhos se fecharam, as linhas de exaustão suavizando. Vocês foram bem, murmurou, voz rouca, mas calorosa. Obrigado por manterem a casa segura. Ana recuou, coração apertado por uma ternura tão plena que doía. Ele não era um herói de gestos grandiosos, apenas um homem que voltava porque alguém o esperava. Talvez esse fosse o tipo mais verdadeiro de amor. Quando a casa se acalmou, o fogo crepitando novamente, Ana cobriu-o com mais cobertores. Estava prestes a se afastar quando a mão de Colt segurou a dela. Ana? Ela se virou. Sim. Ele hesitou, olhando para suas mãos ásperas e marcadas, repousando juntas, e então falou lentamente. Você não pode ter filhos. A respiração dela falhou. Ele levantou o olhar, os olhos refletindo o brilho laranja do fogo. Mas você tem sido mãe em todos os sentidos que realmente importam. Ela não conseguiu falar. Seja minha esposa, disse ele baixinho. Seja delas. Seja nossa. Sem anel, sem cerimônia. Apenas um homem encharcado até os ossos, tremendo, mas falando do que restava de seu coração, que a tempestade ainda não havia congelado. Ana levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Você está me pedindo em casamento? Só estou dizendo a verdade, murmurou Colt. E se você disser sim, juro que nunca mais a farei esperar por outra tempestade. Ela se sentou ao lado dele, voz trêmula, mas firme. Colt Bennett,
disse. Eu disse sim há muito tempo. No dia em que você consertou a camisa do Finn, eu soube. Ele soltou uma risada fraca, rouca. Acho que estou atrasado, então. Não, ela sussurrou, tocando sua mão. Você está na hora certa, porque agora finalmente acredito que sou digna de ser escolhida. Lá fora, a neve ainda caía, cobrindo o mundo em silêncio. Mas dentro, o fogo queimava mais forte do que nunca. Colt a puxou para perto, deixando-a descansar a cabeça em seu ombro. Seu coração batia sob sua orelha, lento, constante, promissor. No vidro congelado da janela, alguém, talvez Eli, havia traçado uma única palavra com o dedo. Lar. Ana sorriu entre as lágrimas, porque era verdade. Este finalmente era o lar. Completo. Para sempre. A primavera voltou a Ridgewood como um milagre silencioso. Depois de meses enterrada sob o branco, a terra respirava novamente. Brotos tenros surgindo no solo descongelado, o vento de abril trazendo o doce cheiro da seiva. A pequena casa de madeira havia mudado. Luzes de fada pendiam na varanda. O quintal estava limpo e, sob o bordo vermelho flamejante, fitas brancas dançavam suavemente na brisa. Naquela manhã, Ridgewood brilhava mais do que nunca. Não por flores ou vestidos, mas porque todos vieram. Vizinhos, amigos e aqueles que estiveram ao lado de Colt e Anna nos dias mais difíceis. O pastor Harris esperava próximo a um simples altar de madeira, sorriso gentil e caloroso como a luz do sol. Colt vestia um colete antigo, bem passado. O vestido de Anna era simples, creme, o cabelo preso com uma única folha vermelha do bordo, onde fariam seus votos, sem lustres, sem pompa, apenas a luz dourada de Montana atravessando os galhos, transformando tudo em mel. As crianças, é claro, eram o coração de tudo. Eli, de camisa branca, estava sério, como o padrinho de Colt. Nora segurava uma página trêmula e lia suavemente, voz como vento entre as folhas. Amor não é o que encontramos. É o que construímos dia após dia juntos. Aplausos percorreram a pequena multidão. Algumas lágrimas também. Finn avançou, segurando cuidadosamente a caixinha do anel, sério ao ponto de parecer cômico. Papai disse para não deixar cair. Eu prometo. Risos irromperam por toda parte, e a pequena Laia, coroada de flores, saltitou pelo corredor, espalhando pétalas, seu vestidinho flutuando como luz do sol. Quando viu Ana, exclamou: Mamãe, tão bonita! Ana riu entre lágrimas repentinas. Ela nunca havia imaginado que alguém a chamaria de mamãe. Mas hoje, no vento e na luz, aquela palavra parecia ter pertencido a ela desde sempre. Quando os convidados se aquietaram, o pastor Harris acenou para Colt. Ele deu um passo à frente e segurou a mão de Ana. Áspera, calejada, mas quente. Seus olhos, firmes e claros como neve derretida, encontraram os dela. Ana, começou, com a voz profunda e levemente rouca. Não posso prometer que esta vida será perfeita, mas prometo que todos os dias você será amada, necessária e estará bem aqui, parte de tudo que somos. Ana sorriu entre as lágrimas. Colt, não posso prometer ser a esposa perfeita, mas prometo que esta casa nunca passará um dia sem risadas. Um vento suave passou pelas folhas do bordo, espalhando pétalas vermelhas, enquanto alguém da plateia dedilhava uma guitarra. Os sorrisos deles se encontraram naquele instante entre vento e luz do sol, e o mundo pareceu vibrar em harmonia. Quando o pastor Harris finalmente disse as palavras: Eu vos declaro marido e mulher, Laia gritou: Agora pode beijá-la. Risos percorreram novamente o ar. Colt inclinou-se e beijou a testa de Ana lento, suave, sem pressa, não para provar nada, apenas para mostrar ao mundo que finalmente havia encontrado um lar. Abraço em família, chamou Eli, e as crianças se lançaram em torno deles, formando um círculo mais apertado e quente do que qualquer coberta no inverno. A celebração que se seguiu foi tão simples quanto alegre. O bolo de casamento tinha 3 camadas,
de maçã com canela, a mesma receita que Ana e as crianças haviam praticado durante toda a semana. Um guitarrista local tocava suavemente. Alguém trouxe um violino e Finn se declarou naturalmente líder da banda. Pessoas dançavam, riam e cantavam. Colt ficou sentado por um tempo, apenas observando Ana se mover entre os convidados, o vestido brilhando na luz do fim de tarde, o rosto radiante, a risada captando o ar como o canto de pássaros. Ele não disse uma palavra, apenas agradeceu silenciosamente pela vida, pelo destino, por cada tempestade que um dia o deixara despido, porque só através da perda ele havia encontrado ela. Quando o sol se escondeu atrás da serra, Ana trouxe uma fatia de bolo. Agora temos uma família, Colt. Disse suavemente, ele olhou para ela, o crepúsculo dourado iluminando seus cabelos. Não, respondeu sorrindo. Temos um lar. E ele começou no dia em que você bateu naquela porta. Ana se inclinou em seu ombro. Risadas de crianças dançavam pelo ar, as cordas da guitarra se misturando ao sussurro do vento da noite. Ela pensou em tudo o que haviam sobrevivido. A tempestade, o medo, as longas noites sem dormir. Tudo os havia levado a essa certeza tranquila. O amor não precisava mais se provar, ele simplesmente existia. Antes que a noite terminasse, o pastor Harris ergueu seu copo, voz calma e cheia de calor. Eles não precisavam de alianças douradas para se unir. A fé já bastava. Não precisavam de uma igreja grandiosa, pois já haviam construído uma sob o céu. E não precisavam de milagres, pois se tornaram um do outro. Silêncio, então aplausos, altos e claros, ecoando pelo vale. Um bando de pássaros pequenos voou das árvores, cruzando um pôr do sol pintado de laranja e ouro, testemunhas de sua bênção. Quando a noite finalmente se estabeleceu, a luz dourada cintilava pelo quintal. Ana dançava com as crianças sob o bordo vermelho. Colt estava de pé na varanda, mãos nos bolsos, olhos cheios de assombro silencioso. Então deu um passo à frente, estendendo a mão em direção a ela no meio das risadas. Professora, provocou suavemente, me concederia a honra da minha primeira dança? Vai pisar nos meus pés. Tudo bem, já atravessei o fogo antes. Posso aguentar. Ana riu, encostando a cabeça em seu peito. A guitarra cantava suavemente, os risos das crianças circulando-os como o vento. E ali, sob as luzes douradas e as folhas vermelhas do bordo, eles dançaram. Não uma dança perfeita, mas a de duas pessoas que um dia estiveram quebradas e agora aprendiam, finalmente, a acreditar na felicidade novamente. A noite em Ridgewood se movia como uma velha canção. A luz do sol derramava ouro sobre o telhado, atravessava as janelas, envolvendo tudo em mel e memória. Ana sentava-se na varanda com um livro aberto no colo, embora não estivesse lendo. Laia dormia apoiada em suas pernas, pequena e quente. Do outro lado do quintal, Colt e Eli trabalhavam na cerca, martelando com ritmo constante. O batimento cardíaco da casa Finn e Nora corriam atrás de um filhote dourado em círculos, suas risadas borbulhando no ar, simples e comuns. Mas para Ana era a coisa mais bonita que já tinha visto. Ela já vivera numa cidade de vidro e barulho, um lugar de movimento incessante e dias vazios. Após o divórcio, a doença, o diagnóstico, pensou que sua história havia acabado. Mas aqui, neste canto silencioso de Montana, ela encontrara um milagre que não precisava de mágica alguma. Ela afastou um fio de cabelo do rosto de Laia e sussurrou. Eu costumava pensar que minha vida havia terminado, mas, na verdade, ela estava apenas esperando para recomeçar com você. Colt ergueu o olhar da cerca, a luz do sol pintando seu rosto marcado pelo tempo. Ele sorriu. Aquele sorriso calmo e silencioso que ela compreendia melhor do que qualquer palavra. Você não é apenas a mãe deles, Ana, disse com a voz profunda e firme. Você é o coração deste lar. Seus olhos brilharam enquanto ela ria suavemente, aquele tipo de riso que parecia respirar de novo. O crepúsculo chegou devagar.
A longa mesa de madeira brilhava sob a luz dourada da cozinha. Toda a família se reuniu. Finn contando histórias, Nora lendo poemas, Eli orgulhoso declarando que consertaria a cerca, e Laia empoleirada no colo de Colt, rindo. Ana colocou uma bandeja de tortas quentes, a manteiga misturando-se ao som suave da guitarra de Colt, a mesma canção de ninar que ele aprendera sozinho para as crianças. A câmera da memória passaria pela janela, capturando o brilho da luz, o som das risadas e o calor que preenchia cada centímetro da casa. Na parede, a placa de madeira que haviam esculpido juntos pendia firme e verdadeira. O amor vive aqui. E desta vez não era apenas uma frase. Era a vida que haviam construído a partir da perda, das tempestades, dos longos invernos frios, transformando tudo em algo duradouro, algo completo, algo verdadeiro.